Boa noite, amados irmãos e amigos. Eu saúdo a todos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 3. Evangelho de Marcos, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo de número 12. Eu convido a igreja a se ficar de pé. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 7 ao versículo 12. Nos diz assim o texto: Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguiu da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão. Sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então, recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não expusessem a publicidade. Irmãos e amigos, nós acabamos de ler essa passagem bíblica que nos mostra uma multidão de pessoas, que aquela multidão que veio a Jesus, conforme aqui o texto nos ensina, podemos dizer que é um espelho das multidões que se reúnem todos os domingos nos templos para se chegarem ao Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas vêm porque já ouviram quantas coisas Jesus já fez, está fazendo e ainda o fará. Essas pessoas aqui do texto, como nos mostra, elas tinham ouvido testemunhos de alguns que haviam sido curados. Histórias se multiplicavam daqueles que eram cegos e agora viam, daqueles que eram surdos e agora estão ouvindo, daqueles que eram leprosos e agora foram limpos, daqueles que eram paralíticos e agora estão andando. Essas pessoas ouviram esses poderosos testemunhos e aceitaram-no como verdadeiros. Um homem paralítico contava como fora curado. Um cego também contava como Jesus tocou nos seus olhos, talvez, e ele passou a ver. E assim, essas maravilhas foram passando de pessoa para pessoa. Aquelas pessoas foram informadas não apenas dos grandes milagres de Cristo, mas que também ele, o Senhor Jesus Cristo, se alegrava também em ser misericordioso com as pessoas. Ele se deleitava em socorrer. Jesus se deleitava em curar. Jesus se deleitava em perdoar. Jesus se deleitava em salvar as almas que vinham a ele totalmente quebrantadas.
Assim, essas pessoas vieram a Cristo por causa da fama que se espalhou acerca do Senhor Jesus Cristo. Elas ouviram também que Ele, o Senhor Jesus, não esmagava mais a cana quebrada, nem apagava a torcida que fumega. Ele não condenava aqueles que já estavam totalmente esmagados. Talvez algumas dessas pessoas que foram ter com Jesus estavam cheias de dor e sofrimentos. Talvez houvesse cegos, paralíticos, surdos, gente ferida, sem esperança, sem recurso, sem nenhum socorro divino, ou melhor, sem nenhum socorro humano, mas procuravam o socorro que vinha do alto. Eram pessoas que estavam aflitas, talvez para serem curadas, para serem libertas, sendo convencidas de que seus casos talvez fossem semelhantes àquelas pessoas que Jesus já tinha atendido, já tinha curado tantas pessoas. Mas há uma coisa interessante, amados irmãos, que eu quero destacar. Verdade é, amados, eu ou qualquer outra pessoa podemos clamar a todos para virem a Cristo, até perder talvez a minha voz. Contudo, ninguém irá a Cristo senão aqueles que sentirem a necessidade de Jesus Cristo. Essas pessoas só foram atrás de Cristo porque elas sentiram a necessidade do próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso, eu posso clamar, qualquer outro pregador, outro irmão, outra irmã pode pregar para muitas pessoas. Se não sentirem a necessidade de Cristo, de forma alguma, elas irão a Jesus Cristo. Queira ou não, irmãos e amigos, todos precisamos dele, tendo consciência disso ou não. Todos somos carentes e necessitados da graça misericordiosa da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós possuímos ou temos uma doença mortal, uma doença crônica, que nenhum médico da terra pode curar. E essa doença se chama pecado. E por mais religioso, por mais moralista que sejamos, estamos contaminados por essa doença mortal, a menos que tenhamos vermos em nós a necessidade de Jesus, recorrermos a Ele, Ele irá nos perdoar, Ele irá nos libertar, Ele irá nos salvar. Se não fizermos isso, nós estamos condenados. Por isso que a Bíblia diz que não há nenhuma esperança para aqueles que não tiveram um encontro ainda com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, meditando nessa passagem bíblica, a nossa mensagem desta noite, Deus falou ao meu coração para fazer um convite àqueles que estão me ouvindo nesta noite. E o convite é: venham para Cristo. Venham para Cristo. E por que nós devemos ir a Cristo agora mesmo? Quero destacar pelo menos 4 verdades fundamentais da necessidade que todos nós temos que ir de imediato ao encontro do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Em primeiro lugar, versículo número 7, veja o que é que diz: retirou-se Jesus com os seus discípulos para o lado do mar. Seguiam da Galileia uma grande multidão.
Então, em primeiro lugar, por que nós devemos ir a Cristo agora mesmo? Primeiro, porque o próprio nome de Jesus nos convida a ir a Ele. O próprio nome do Senhor Jesus Cristo nos convida a irmos a Ele. O nome de Jesus significa Salvador. Aquelas pessoas não se contentaram apenas em ouvir testemunho dos outros, mas elas mesmas sentiram a necessidade de ir e encontrar com o seu Salvador. Essas pessoas ouviram as histórias do que tudo Cristo tinha feito, mas elas não se contentaram apenas em ficar ouvindo o que Cristo havia feito na vida das outras pessoas. Elas mesmo desejaram, elas mesmas quiseram ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, que o próprio nome significa Salvador. E podemos ver, como diz aqui o texto, não é? Muitos, não é, iam para serem curados. Talvez muitos cegos que ouviram que Jesus abriu os olhos, desejaram ir a Jesus e foram curados. Paralíticos também ouviram e desejaram se lançar aos pés de Jesus, clamando a Ele por misericórdia. Leprosos também desejaram ser tocados por Jesus para serem salvos daquela lepra, aquela doença contagiosa e maligna. Aqui vem uma grande advertência da palavra de Deus para todos nós. Não basta você ser um ouvinte regular da palavra de Deus. Não basta você estar todos os domingos na casa de Deus. Você precisa ir ter um encontro com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguém já disse, uma pessoa faminta se contentaria apenas em ouvir falar que em tal lugar tem pão com fartura e não ir àquele lugar saciar sua fome? Uma pessoa doente se contentaria apenas em ouvir testemunhos de cura enquanto ela está perecendo e ela também está necessitando ser curada pelo médico? A exortação bíblica é esta: não se contentem apenas ouvir as boas novas de salvação. Não seja descuidado com a sua própria alma. Não seja apenas um ouvinte de quem é Jesus, mas deseje ir e ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz: venha a Jesus, corra para Jesus. Eu gostaria que essa fosse a realidade de todos os que estão me ouvindo nesta noite. Que siga o exemplo daquela multidão. Aquelas pessoas não esperaram Cristo vir até elas, elas foram ao encontro de Jesus, mostrando-nos que o quê? Deus não anula a responsabilidade humana. A Bíblia diz que todos nós devemos ter pressa para ir a Jesus. Há um abismo, há um perigo, há um tempo oportuno que Deus nos dá para termos esse encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. Porque o Evangelho é uma mensagem urgente. Amanhã pode ser tarde. Hoje é o tempo de Deus.
Essas palavras que você leu, ouviu aqui, é a voz de Deus falando com você. Por isso, tome o exemplo desta multidão, vá ao encontro do seu Salvador, porque se você não fizer isso, você continuará perdido por toda a eternidade. Aquelas pessoas vieram a Jesus, elas tiveram pressa, elas se arrojavam aos pés para tocar em Jesus Cristo, como nós lemos aqui nessa passagem bíblica. Portanto, porque todos nós devemos ir a Cristo, o próprio nome de Jesus nos convida: venha para mim, eu sou o seu Salvador. Sem mim você está perdido. Sem mim você não pode fazer nada, você não chegará a lugar nenhum. Seu nome é Jesus Cristo, que significa Salvador. Somos pecadores, estamos perdidos, mas Ele é o nosso Salvador. Temos sede, mas Ele sacia a nossa sede. Temos fome, mas Ele sacia a nossa fome. Ele é a água da vida, Ele é o pão da vida. Estamos perdidos, mas Ele é o caminho, a verdade e a vida para desfrutarmos toda a eternidade com esse maravilhoso Salvador. Eu pergunto a você que está me ouvindo aqui nesta noite: você já se dispôs a ir a Jesus Cristo? Já teve um encontro pessoalmente com Ele? Você sente essa necessidade de ir? Se você não sente ainda, é porque você não reconheceu que é um pecador destituído da glória de Deus. Mas se você continuar nessa situação, não ter a disposição de ir até ao Salvador, que é Jesus Cristo, você continuará perdido por toda a eternidade. Por isso que a Bíblia diz: você venha para mim, diz Jesus Cristo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então, em primeiro lugar, amados, porque devemos todos ir a Cristo agora mesmo? Primeiro, nós vimos que o próprio nome de Jesus nos convida e nos faz esse convite. Jesus é o Salvador da nossa alma. Sem Ele, nós estamos perdidos. Mas em segundo lugar, versículo número 11 do texto que nós lemos, que diz: também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: tu és o Filho de Deus. Porque nós devemos ir a Cristo agora mesmo? Porque o poder de Jesus nos convida também a termos um encontro com o nosso Salvador. Diz o texto que os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: tu és o Filho de Deus. Até os espíritos imundos reconhecem que Jesus é o Filho amado de Deus. Isso nos mostra, amados irmãos, que o poder de Jesus nos convida a termos um encontro, a nós termos disponibilidade para termos este encontro com Jesus Cristo. Diz as Escrituras que Jesus tem o poder no céu e na terra. Os astros lhe obedecem. O vento obedece à sua voz. As ondas do mar se acalmam diante da sua palavra. As doenças atendem à sua ordem. Os demônios se rendem diante da autoridade de Jesus. Os inimigos se prostram ante os seus pés.
Isso nos mostra que só Ele é que tem poder para nos libertar e nos salvar. Portanto, a Bíblia diz: venha a Ele agora mesmo. Por isso aquelas pessoas não pararam nos discípulos de Jesus Cristo. Amados irmãos, quando diz aqui, no versículo 9: então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivesse pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Amados irmãos, Satanás, o inimigo da igreja do Senhor Jesus Cristo, tenta manter homens longe de Cristo, fazendo parar nos ministros do Evangelho, nos evangelistas e entre tantos outros crentes eminentes. Imaginem aí, amados, e pensem comigo neste momento. Muitas pessoas reconhecem que são carentes, que são necessitadas de Jesus Cristo. Mas muitas pessoas, quando nós mostramos a verdade bíblica, é costume de grande parte delas dizer o seguinte: não, eu não vou a Cristo agora, não. Eu só vou a Cristo quando a minha vida estiver toda certa. Eu vou dar mais um tempo. Você já ouviu muitas pessoas dizerem isso para você, quando você mostra o Evangelho? Olha, eu só vou ter um encontro com Cristo, eu só vou entregar minha vida a Jesus Cristo, ao senhorio dele, ter Ele como meu Salvador, como meu Senhor, quando minha vida estiver toda certinha. Sabe quando sua vida vai estar toda certinha? Nunca. Se assim fosse, nós não precisaríamos de Cristo, e Cristo não seria necessário a estas pessoas. Mas a verdade é o que a Bíblia diz: deixe o cego vir enquanto ele é cego, deixe o paralítico vir mesmo se arrastando, deixe o leproso vir coberto da sua lepra. As pessoas devem ir a Cristo como estão, só assim elas reconhecerão as suas carências e as suas necessidades. Cristo, amados, veio chamar pessoas pecadoras, pessoas carentes, pessoas necessitadas. E Cristo diz: venha a mim como você está. Você está cego? Venha tateando, que eu vou lhe curar. Você é um impuro? Venha a mim que eu vou lhe purificar. Você é uma pessoa desonesta? Corra para Cristo, e ela endireitará você e fará de você uma pessoa honesta. Você é uma pessoa que está totalmente endividada? Corra para Cristo, e Ele vai mostrar para você qual deve ser a sua prioridade e mostrará o que você deve fazer para sair desta dívida. Porque talvez você está endividado porque você não buscou a prioridade para a sua vida. Você é um drogado? Você é um bêbado? Venha para Cristo, e Ele vai libertar você desse vício. Só Ele tem poder para isso.
É Jesus quem cura a mim e você. Só Jesus é quem perdoa. Só Jesus é quem restaura. Só Jesus é quem salva o pecador, o cego, o paralítico, seja qual ele a situação que ele esteja enfrentando. Jesus quer ver você prostrado mesmo aos pés dele. Será que você reconhece as suas necessidades? Você reconhece as carências que você tem de Cristo? Se você não teve um encontro com Cristo, é porque o orgulho ainda está predominando no seu coração e você acha que você não é carente e você não é necessitada de Cristo. Você quer se justificar com a justiça própria e diante de Deus ninguém será justificado. Homem nenhum, mulher nenhuma pode ser justificado pelas obras. É pela fé no Filho de Deus. Jesus nos recebe na situação em que estivermos. Ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Depois nós vamos cantar o último hino aqui, finalizando. Tem uma estrofe que diz: eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Amados, desde que começou o mundo, nenhum pecador que se chegou a Deus, nenhuma alma que foi a Cristo com sinceridade, contrita, abatida, arrependida, humilhada diante do Senhor, que não fosse recebida pelo Senhor. Desafiamos céu e terra, desafiamos até o inferno para levantar uma prova sequer de uma pessoa que tenha vindo a Cristo com o seu coração quebrantado, contrito e abatido, que não tenha sido recebido pelo Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo é quem convida a mim e a você. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Se alguém tem sede, venha a mim e beba da fonte da água da vida. Abram comigo a Isaías 57. Para lermos esse texto, em seguida fazer a conclusão final. Isaías 57, versículo 15. Veja quem é que fala nesse instante. Eu apenas vou ler o texto, que é a palavra de Deus. Porque assim diz quem? O alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo. Olha só, habito no alto e santo lugar. Olha a graça de Deus aí. Mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Assim diz o Senhor. O alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Ele diz: eu habito no alto e no santo lugar. Eu sou separado de todos, mas habito também com quem?
com um contrito. O que é uma pessoa contrita? Uma pessoa totalmente arrependida diante de Deus. O que é uma pessoa abatida? Uma pessoa totalmente humilhada, mostrando que é carente da graça e da misericórdia de Deus. Aí Deus diz: com estes eu habito e farei neles morada. Habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então, como eu falei, desafiamos o céu, a terra e o inferno para levantar uma prova sequer de uma pessoa que tenha ido a Cristo com o seu coração quebrantado, contrito, abatido, que tenha sido rejeitado por Deus. Ele nunca rejeitará, porque a sua palavra assim é que nos fala. A não ser aqueles que queiram continuar na perversidade, não reconhecendo suas carências e as suas necessidades diante de Deus. Para esses, Deus tem uma sentença também profunda. Isaías 57 aí, o versículo 20 e o 21. Veja o que é que diz. Aqueles que querem continuar na sua perversidade e não querem se dobrar ante o senhorio de Jesus Cristo, veja o que é que ele diz. Mas os perversos são como o mar agitado, que não podem se aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Para os perversos, para os rebeldes, diz Deus, não há paz, porque a paz daqueles que recebem Jesus Cristo, recebem a paz que é uma pessoa, que é o Senhorio Jesus Cristo. Mas quem quer continuar na perversidade, sobre eles só será lançado lama e lodo cada vez mais, continuarão se sujando, tornando-se cada vez mais imundo, e nunca terão a paz verdadeira. Mas quem tem Cristo, estes possuem a verdadeira paz. A paz do crente é uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo, porque Ele habita conosco. Ele continua vivificando o nosso espírito, vivificando os nossos corações contritos. Tudo isso para a glória dele. Então, finalizando, eu quero concluir dizendo o seguinte: venha a Cristo sem demora. Somente Ele pode perdoar os seus pecados. Somente Ele pode preencher o vazio da sua alma e satisfazer os anseios do seu coração. Ele vai tirar seu coração endurecido e dar um coração sensível. Ele vai abrir os seus olhos para que você veja e contemple a glória de Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Ele vai tirar você do terrível estado em que você se encontra. Eu não sei o estado que você se encontra. Ele vai dar um novo nome a você, um novo coração, uma nova mente, uma nova esperança e uma nova vida em Cristo Jesus. Paulo, escrevendo aos Coríntios 5,17, diz: aqueles que estão em Cristo, novas criaturas agora são. Tudo o que fizeram passou, e agora se faz, é tudo novo. Jesus já tem transformado vidas que estavam na mesma, ou talvez na sua condição. Jesus continua o mesmo, ontem, hoje e sempre. Seus braços não estão encolhidos para que não possa lhe salvar, nem os seus ouvidos surdos que não possam ouvir o seu clamor. Portanto, venham a Jesus, toque
em Jesus pela fé, como fez aquela multidão, carente, necessitada de um Salvador, de um poderoso e de um Salvador poderoso, amoroso, e que Ele vê e contempla aqueles que reconhecem as suas carências e as suas necessidades. Que Deus abençoe a todos. Se você não teve um encontro com Cristo, Cristo fala com você nesta noite: venha a mim, que de modo nenhum eu o lançarei fora. Deus abençoe a todos, em nome de Cristo, amém.